Faço um convite a você. Se você é prudente, se interessa em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor, você tem que estar atento a ouvir, buscar o conhecimento de Deus. Não se deixar ser levado por alguém que diz que está ensinando sobre Deus. Você tem que buscar o conhecimento. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Assim está escrito, para que possamos ser prudentes. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Diga aí, irmão. Não é as palavras de profeta, é as palavras da profecia. Mas que profecia é essa, irmão Wellington? A profecia de Deus que já está revelada nas Escrituras. Não é as profecias desses homens que diz que é Deus falando. Não é essas profecias que estão aí em púlpitos de igreja, onde o povo diz que é Deus revelando. Aqui, benção. Valeu, meu amado. Então, vocês estão entendendo? Bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. Tem muita gente aí querendo ouvir e buscando uma direção de Deus, não é nas Escrituras. Não examinam, não são prudentes a examinar as Escrituras para conhecer a direção de Deus. Tem muita gente aí que não tem mais importância para ele as Escrituras. O que eles querem, o que muitas pessoas querem, é estar dentro de igreja para ouvir Deus falar, não dentro do ensino, não dentro da instrução, não dentro da correção da palavra. Tem muita gente aí dentro de igreja querendo ouvir Deus falar através de homens, por bocas de profetas que pregam falsidade, que levam profecias da mente, do coração deles, dizendo que é Deus, que não estão pregando as profecias de Deus. E Deus não mandou a sua igreja, o seu povo, dentro do pacto da nova aliança por meio de Cristo. Deus não nos deixou profeta para a gente ser guiado por ele, não. Deus deixou a palavra, a verdade, é Jesus o nosso guia, é a palavra dele que nós temos que ouvir, praticar, seguir, guardar e buscar para saber o que Deus quer e o que é e o que não é de Deus. Está na palavra de Cristo, na verdade do Evangelho, aqui escrito e revelado. O povo não quer isso, não. O povo quer ir buscar esse show de poder, essas atrações e esses entretenimentos dentro das igrejas, em cima dos púlpitos, que são os altares que os homens criou para levar o povo a buscar as mentiras de Deus como se fosse verdade, a partir deles, em púlpito de igreja. Irmãos, é muito sério. É preciso ser prudente. É preciso despertar. É preciso conhecer a verdade para ser liberto da mentira, para estar na luz, para não estar andando em trevas. É preciso conhecer a verdade. Diga aí, irmão. Valeu, irmão. Obrigado. Deve ser a doutora que subiu agora.
Vocês estão entendendo isso? O povo precisa conhecer a Deus, conhecer a verdade. Mas esse povo não vai conhecer a Deus dentro dessas casas chamadas igreja que os homens criam e diz que é a casa de Deus para o povo estar lá. Os homens não vão conhecer a Deus, o povo não vai conhecer a Deus através desses líderes religiosos que fazem do povo negócio, que usam de poder, domínio, autoridade, prepotência, arrogância sobre o povo, para o povo estar ali submisso a eles, como se fosse a Deus. Para o povo seguir e obedecer toda a determinação deles, como se fosse a Deus. O povo está perdido, privado e desviado de Deus. Você quer encontrar Deus? Você quer conhecer a verdade? Aprenda de Cristo. Guarde a palavra de Cristo, porque Cristo é o guia de nossas almas. É Ele que nos leva ao Pai, porque Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é a verdade, que tira o homem da mentira. Ele é a luz que tira o homem das trevas, do engano, o entendimento entenebrecido, dentro da mentira do diabo, sendo privado da verdade de Deus. Ele é a porta que nos dá acesso ao Pai, por onde nós temos o acesso a Deus, para sair da situação de miséria, de maldição, de juízo, de condenação. Não é entrando pela porta de igreja nenhuma, é entrando pela porta do céu, que é Cristo. Cristo é a porta do céu, é a porta da vida, é a porta que nos dá acesso a Deus. Não é igreja, não é religião, não é dentro de instituição alguma. Convido você para ouvir, ser esclarecido com a verdade de Deus. Estarei hoje fazendo uma live à noite, que agora eu estou aqui no trabalho, e no trabalho eu não fico muito à vontade para estar levando a você uma instrução detalhada, sem interrupção. Aqui eu sou interrompido, mas lá, quando eu largar hoje na minha casa, estarei levando uma live de instrução para mostrar a vocês que sempre assistem aqui os meus vídeos de instrução no Face, no YouTube, no Kawaii, no Instagram, mostrar a vocês muitas mentiras que são pregadas dentro das muitas igrejas, por muitos pastores que são falsos obreiros de Cristo, que se dizem ungido, cheio da unção, cheio do poder, autoridade para o povo. É mentira. Vou mostrar a vocês, vou esclarecer a vocês, vou corrigir o engano que o povo está sendo instruído dentro de muitas igrejas, por muitos pastores. O povo está sendo instruído no engano, na mentira, vivendo práticas, criando e vivendo rituais, vivendo movimentos, vivendo entendimento, sendo formado numa vida com Deus anátema, maldita. Logo mais, à noite, por volta de 8 horas, eu estarei entrando numa live, ao vivo aqui no Face, para levar para você o esclarecimento, corrigindo, repreendendo e mostrando a verdade de Deus, diante das muitas mentiras que o povo está vivendo dentro das muitas igrejas que são pregadas e propagadas e colocadas na mente do povo por muitos pastores corruptos, cães gulosos, fazem do povo negócios, mentirosos, falsificadores da palavra, estão nos púlpitos tomando o lugar de Cristo. Vou começar por aí. Vou começar a mostrar a você que altar de igreja é anátema, é pagão. Jesus não ensinou a gente a estar dentro de nenhum lugar em altar, buscando ali alguma direção de Deus. Igreja é casa de Deus. Outra mentira que o povo está vivendo dentro dela. Que Jesus não ensinou. Que o Evangelho não nos ensina. E que não foi isso levado para os irmãos. E tem muitas mentiras que você que está dentro dessa igreja está vivendo. E o pior de tudo, enganado, pensando que é a verdade. Será que esses que estão
se desgastando, sendo devoto e praticante, vivendo essa vida prudente, radical na religião, sendo privado disso, sendo privado daquilo, proibido disso e daquilo outro, escravizado na obrigação e na devoção determinada pelos homens dentro das religiões. Será que essas pessoas que entregam suas vidas para servir a religião como se fosse a Deus, será que elas vão ser salvas? Será que Deus vai dizer assim, não, elas estão sendo dedicadas, eu vou dar o meu perdão a elas? Será? Não, meu irmão. Se não pararem para dar ouvido à verdade, e se não se converterem desse caminho maldito, pensando que é o caminho da bênção, vão encontrar o inferno no final desta vida, desse sacrifício, dessa bondade, dessa caridade, dessa forma de se vestir, da formalidade religiosa. No final vão encontrar o inferno, porque o caminho para o céu não é esses. Não é por esses meios, não é por esses méritos que a religião leva o povo a viver. Dentro dela, seja da igreja, seja do templo, seja do salão do reino, seja onde for, esse povo no final que está vivendo dentro desses caminhos pensando que é a Deus, vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno, com toda a devoção, com toda a santidade dentro da formalidade religiosa, com toda a vida de sacrifício religioso, com toda a vida de caridade. Se não tiver o conhecimento da verdade e se não andar no entendimento do Evangelho, continua perdido. Isso é muito sério, irmão. Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém. Deus não vai receber ninguém. Não, você foi tão bonzinho na religião, você fez tanta caridade, você não comeu isso, não bebeu aquilo, você não se vestiu assim, eu vou justificar você por isso. Não. Tem tanta gente aí que está indo para o inferno dentro de igreja, dentro de religião, que não mata, que não bebe, que não rouba, que é bonzinho, que faz caridade, está indo para o inferno, porque não conhece a verdade. Não tem o entendimento de Cristo, nem conhece o Evangelho, está indo para o inferno, gente. O inferno é uma realidade. O inferno é a ira de Deus para punir todos os pecadores que não creram na verdade para se salvar, que não receberam a graça, o amor de Deus para se salvarem. Mas antes buscaram ir a Deus, se justificar a Deus pela sua igreja, pela sua religião, pela sua justiça, pelas suas práticas de caridade, pelos seus méritos, pela sua bondade, e não se converteram a Cristo, não aceitaram o amor de Deus por onde seriam salvos. É o que Paulo vai dizer, isso aí, em relação aos judeus, que os judeus queriam continuar buscando a Deus dentro da regra da lei, enquanto a regra da lei foi uma coisa que Deus deu ao povo de Israel, temporal, não era permanente, não levava ninguém a Deus. A própria Bíblia diz que a lei não justificava ninguém, a lei não levava ninguém à perfeição para receber de Deus o perdão. A lei foi temporária, a lei foi para conduzir o homem a Cristo, a lei foi para preparar o homem para Cristo, mostrando tudo na lei apontava a Cristo. Os sacrifícios, os rituais pedidos, o templo, os sacerdotes. Hoje Cristo substituiu o templo. Não tem negócio de ir para templo, casa de Deus. Cristo substituiu o sacerdote. Não tem negócio de buscar pastor, padre, papa como mediador, pontífice, ó. Aquele que faz a ponte entre o homem e Deus. Tomaram o lugar de Cristo. Esses líderes religiosos. Não adianta ir para a igreja fazer sacrifício, campanha, pacto e voto. Tudo de Deus é em Cristo. Cristo substituiu o sacrifício. Cristo substituiu os sacerdotes. Cristo substituiu o templo. Cristo substituiu o ritual, sacrifício religioso. Tudo hoje é em Cristo. Então, os judeus queriam continuar guardando a lei, guardando o sábado, sendo circuncidado, vivendo as festas, indo para o templo, oferecer sacrifício, estar buscando sacerdote. Isso não é mais pedido para
o pacto de Deus com o homem na nova aliança, que é por meio de Cristo. O caminho é Cristo, a casa é Cristo, o sacerdote é Cristo, o sacrifício é Cristo, o meio, a porta, a forma de eu receber de Deus, a justificação é por Cristo. E Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 4. Paulo faz uma oração pela salvação dos judeus. Porque Paulo diz, eles são zelosos de Deus. Eles buscam servir a Deus, mas não com entendimento. Por não ter o entendimento de Deus, eles buscam a Deus pela sua própria justiça. Vivendo os rituais e os sacrifícios da lei como se fosse meio de chegar a Deus. E com isso, sabe o que acontece? Eles desprezam, rejeitam a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crer. Tem que crer, tem que se converter, tem que sair da ideia de que tem que buscar a Deus em igreja, tem que ser batizado para ser de Deus, tem que guardar o sábado para ser salvo, tem que dar o dízimo para ser grato e servir a Deus, tem que estar dentro de uma religião, tem que oferecer caridade. Não, não. Se você tivesse vindo a Deus com esse entendimento, você está perdido de Deus até agora. Lembra de um homem chamado Cornélio, que era religiosíssimo, vivia tudo isso que a religião manda o povo viver, praticava toda a obra de caridade, praticava, não é, suas devoções na religião a Deus. Mas Cornélio estava perdido. Até então, foi preciso Jesus enviar Pedro. Para quê? Não foi para Cornélio ir para nenhuma igreja, nenhuma religião. Jesus enviou Pedro a Cornélio para levar a informação do Evangelho, para que Cornélio tivesse o entendimento, o conhecimento da verdade, por onde ele chegaria a Deus, para receber perdão, justificação e salvação. Não era por meio de nenhum ritual, sacrifício ou devoção religiosa. Era por meio da fé em Cristo, dentro daquilo que Cristo fez por nós. É lá na obra. Vai lá, irmão. Vocês estão entendendo isso? Então o povo precisa entender isso também hoje. O povo continua escravo. E o pior, tem gente dentro da igreja vivendo como se fosse judeu, dentro de muito ritual, de muito sacrifício, muito cerimonial, é campanha, é pacto, é voto, é dízimo, é guardar sábado, é ser batizado, é ir para o templo buscar a Deus. Não existe templo não, irmão. O templo dos judeus, que o templo era importante e é importante para os judeus, que ainda vai ser reconstruído, mas o templo dos judeus está destruído. Só os judeus só vão ter o templo reconstruído lá na frente. Aí ficam esses líderes religiosos das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, de qualquer igreja, criando seus ambientes, casa de alvenaria, estrutura de alvenaria, e colocando na mente do povo que ali é casa de Deus, que ali é templo, para o povo estar ali adorando, oferecendo sacrifício, através de uma direção de um sacerdote. O povo está perdido em maldição, viu? Vocês não são judeus, querem viver que nem judeu? Então vão estar na maldição da lei, como os judeus. Estão em pecado. Estão cegos, perdidos. Até agora vocês não encontraram o caminho para Deus, porque vocês estão seguindo uma direção anátema. O caminho para Deus não é nenhuma igreja evangélica, não é nenhuma igreja católica, não é estar dentro de uma vida devota, escrava, vivendo sacrifício religioso dentro da igreja. O caminho para Deus é Jesus, é o conhecimento dele, que é a verdade, que liberta. Então, eu vou parar por aqui, mas mais tarde, na live de instrução, 8 horas da noite, estarei hoje ao vivo, convidando você para ser esclarecido com o conhecimento da verdade que liberta, para você conhecer a verdade que você precisa para ser liberto do engano e da mentira, que você pode estar vivendo e que muitos estão vivendo. 8 horas da noite, logo mais, Evangelista Wellington Ramos convida você aqui na minha página do Face para uma live de instrução, levando para você o esclarecimento, a luz de Deus, para iluminar tua mente e teu entendimento com a ministração do Evangelho, levando a você o conhecimento do que o Evangelho de Cristo nos revela e nos ensina para uma vida de bem-aventurança, chegando e estando com Deus e na promessa de Deus. Amém? Fiquem na paz,
Quero mandar a paz aqui para o meu irmão Edinaldo Nogueira, que está sempre comigo nas lives de instruções. Minha irmã Solange Nunes, Edmilson Elizabeth, e para todos os demais que sempre está sendo abençoado com as instruções da palavra de Deus aqui na minha página no Face, por meio dos vídeos de instruções que eu levo, onde você é iluminado, esclarecido com a verdade que liberta. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém?